Bons amigos, quero conhecer vocês. Nada melhor para conhecer alguém do que a gente fazer um passeio junto, né? E eu vou trazer alguns conceitos aqui hoje, vou falar um pouquinho sobre cultura de propósito, vou citar a Disney, e eu queria saber, alguém que já foi na Disney? Quem aqui já esteve na Disney? Nem todo mundo. Quem aqui já foi no Beto Carreiro? Beto Carreiro? Vamos baixar um. Quem aqui já foi no Parque Guanabara? Ah, não. No Guanabara já foram. Tá bom. Bom, eu quero levar todo mundo pra Disney. Se vocês toparem, eu fiquei meio doido depois que eu ganhei uma grana na Mega Sena. Eu gosto da turma, eu pego, faço a turma e levo pra Disney por minha conta. Querem ir? Bora pra Disney? Então vamos andar de montanha-russa comigo, é só fazer o que eu faço. Bota a mãozinha aí, pode bater na mesa ou na palminha, vai. Bota pra subir. Bota pra subir. Fala, quero ouvir. Bota. Mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Bota pra subir. Vamos na montanha-russa. Bota pra subir. Vai. Bota pra... Desceu! Direita! Esquerda! É a minha direita ou as suas? Bota pra subir. Bota pra subir. Bota pra subir. Mais forte. Bota pra subir. Bota pra subir. Desceu! Esquerda! Direita! Olha o loop! E vai! Bota pra subir! Acelera! Bota pra subir! Vai! Bota pra subir! Bota pra subir! Desceu! Direita! Desceu! Esquerda! Olha o loop! Segura! Respira. Agora a gente acordou e amanheceu o dia. Pessoal, tem gente que gosta de acordar, fazer uma atividade física, ir pra academia. Hoje talvez não deu tempo, veio correndo, já resolvi esse problema para vocês. Certo? Respirou, aconteceu algo mais legal ainda. Agora somos amigos de infância. Fomos para Disney juntos, já brincamos na montanha-russa junto, então eu tenho a liberdade de falar com vocês num nível de muita proximidade. Pode ser? Não é só uma palestra, é um diálogo. Então, pergunte, discorde, concorde, fique à vontade. A única coisa que eu digo que é proibido é ir embora com dúvida. A dúvida é o maior peso que você pode carregar na vida. Se eu tivesse feito, se eu tivesse aceito, se eu tivesse entendido, esse se vai te maltratar para o resto da vida. Então não carregue dúvidas. Obrigado por viajar comigo. Vamos falar de algumas coisas importantes aqui. Primeira pergunta. O que você faz aqui? Consegue perceber o quanto que essa pergunta é poderosa? Essa pergunta norteia quase todos os treinamentos que eu faço hoje em dia. Eu tenho um treinamento de cultura de propósito que são 12 módulos. Eu fico 1 ano dentro da empresa treinando a equipe. Em todos os módulos eu pergunto, o que você faz aqui? Normalmente, quando eu chego numa empresa, eu pergunto para os proprietários que vão me contratar ou para os colaboradores. Qual é o seu nome? O que você faz aqui? E a pessoa fala, meu nome é Marcos, eu sou atendente. E aí depois ela vai descobrir que essa pergunta é um pouco maior. Quando você viu essa pergunta, você deve ter pensado, o Alexandre está falando do que eu faço aqui agora? Eu vim buscar conhecimento, vim conhecer pessoas, fazer networking. O que eu estou planejando, o que eu pretendo fazer aqui? Mas pense um pouco mais a fundo. O que você faz aqui nessa terra? Para que você existe? E um pouco mais a fundo. Se amanhã você não mais existir, o que você fez aqui? Muitas das pessoas vão passar a vida inteira sem parar para pensar nisso. O que é um grande erro. Porque existe uma razão na existência de todas as pessoas. E você? Sabe qual é a sua? Muito provavelmente vocês já encontraram com vários palestrantes e treinadores, principalmente coaches de internet, dizendo, eu vou te mostrar o propósito da sua vida, você nunca mais vai ter um dia infeliz, você vai acordar animado todos os dias. Lorota. Ninguém pode viver de um único propósito. A vida da gente é dinâmica e muda. O propósito que eu tenho depois que me tornei pai é diferente do propósito que eu tinha com 20 anos. Algumas coisas vão se correlacionar, outras não. Para falar disso,
eu queria que a gente pensasse... Eu trouxe duas empresas aqui, não sei se todo mundo conhece. Vocês conhecem? Quem que tá ali? Cadê ele? Tá pra cá? Olha lá. Disney e NASA. A Disney todo mundo aqui já conhece, eu levei vocês. Nós fomos lá, nós somos amigos de infância, fomos ou não fomos? Lembra, nós brincamos em montanha-russa, tinha gente que tava com medo, ficou meio assim. Tinha gente que tava curtindo pra caramba, né? Mas todo mundo foi comigo na Disney. E na NASA? O que essas empresas têm em comum? Vamos lá, o que vocês acreditam que tem em comum entre as duas? Eu posso dizer que tem muitas coisas, então até hoje não vi ninguém errar. Diga alguma coisa aí, vamos ver. Faz parte do sonho das pessoas conhecerem. Realmente, muita gente quer conhecer as duas. Ousadia, o que mais? Potência. Cadu estava acompanhando na internet esses dias, eu sei que você estava andando para aquele lado lá. Não sei se você foi visitar as duas, não, mas eu sei que você estava lá. Você visitou o Centro de Pesquisa da NASA. Encantamento, aprendizado. Falei que ninguém erra aqui, poxa vida, vocês são bons mesmo, hein? Existe algo muito importante em comum entre essas duas empresas e outras empresas que se tornam as maiores do mundo, as mais reconhecidas. Eu vou citar essas duas e também o Google. Vocês conhecem? Ah, ainda bem. Fiquei com medo de passar vergonha que vocês não conhecem o Google. Bom, existe algo muito importante entre todas as empresas, que são empresas incríveis, que deixam um legado, que existe também nas melhores vidas. Eu digo sempre às pessoas o que existe em comum entre as melhores empresas e as melhores vidas. Pessoas, tá certo também. Pessoas comprometidas. Mas ninguém erra, né? Vocês são bons mesmo, viu? Vou traduzir isso para vocês de uma maneira ainda mais direta e simples. Coisas que são extremamente óbvias na nossa vida e que a gente às vezes passa sem perceber, porque é tão óbvio que passa sem perceber e a gente nem utiliza. Cultura de propósito. A cultura dessas empresas está ligada a um propósito, mesmo que este propósito vá evoluindo e mudando. Não busque um propósito engessado, consolidado, calcificado, um propósito mestre que vai direcionar a sua vida. Busque propósitos que tenham a ver com a sua vida, com o que você é, com a sua história hoje, e siga neste propósito, à medida que ele for alterando, você vai também. Por exemplo, a Disney. Quando ela surgiu, não tinha intenção de ser o maior conjunto de parques temáticos do mundo. Era um lugar para entretenimento e produção de conteúdo, de desenho animado, etc., e por aí vai. Mas tem a ver com o propósito que ela tem até hoje. A NASA. Como que você sabe o propósito de um lugar ou de uma pessoa? Uma simples pergunta. O que você faz aqui? Essa pergunta responde ao propósito das pessoas e das empresas. Eu tive o prazer, esse ano, de estar com Dan Cockrell, que foi ex-vice-presidente da Disney. Ficou na Disney por praticamente 20 anos. Começou lá como manobrista e saiu de lá como vice-presidente mundial da Disney. E eu validei com ele algumas coisas que eu já tinha estudado com outras pessoas sobre a Disney. Tive a oportunidade de falar com ele um pouquinho, gastei um pouquinho do meu inglês javanês, na maior cara de pau do mundo, mas a gente tem que ousar, não tem que ousar? Fui lá, conversei com ele um pouquinho e fui validar. Porque quem já foi na Disney talvez não tenha feito essa pergunta para alguém, mas se você a fizer e chegar para alguém lá e falar: qual é o seu nome? O que você faz aqui? Da pessoa que serve o lanche, a pessoa que cuida da bilheteria, da catraca para entrar na montanha-russa, a pessoa que acompanha o desfile das princesas, vão todos lhe entregar a mesma resposta. Vocês sabem qual é? Hã? Como é seu nome? Priscila. Vai para a Disney comigo de novo, ganhou o prêmio, tá vendo? O nome da minha irmã ainda, Priscila. É isso. Quando você pergunta para qualquer pessoa o que você faz aqui na Disney, a resposta é: eu contribuo para a magia acontecer. Todas as pessoas na Disney sabem que a sua atividade é essencial para que o lugar seja mágico.
Quem já foi no parque principal de Orlando, talvez lembre-se que do lado direito entrando tem uma loja de chocolate gigante ali. E para quem não sabe, por que cheira chocolate a entrada da Disney? Porque os dutos do ar que recolhem ali o chocolate fervendo são canalizados para sair naqueles bueiros da entrada. Porque foi pensado no mínimo detalhe, somente em um lugar mágico, o esgoto vai cheirar chocolate. Todos os detalhes são feitos para que seja mágico. E todas as pessoas que ali estão sabem que elas estão trabalhando para a magia acontecer. Se você perguntar para qualquer um, ele vai falar assim: eu contribuo para a magia acontecer. Como? Aí ele vai te falar a função. Esvaziando as lixeiras, cuidando da segurança, servindo hot dog, reabastecendo, transportando pessoas, organizando estacionamento e por aí vai. E se você fizer a mesma pergunta na NASA? Se você chegar na NASA e perguntar para alguém lá: o que você faz aqui? O que vocês imaginam que vai ser a resposta? Estamos no caminho certo. Qual seria a resposta da NASA? Se você perguntar para o cara que carrega material de escritório, distribui ali uma caneta, alguma coisa para alguém, ou para o cara que está ali no computador acompanhando os cálculos para o lançamento de foguete, todos te dão a mesma resposta. Eu contribuo para que o homem vá ao espaço e volte em segurança. Porque se começar a explodir foguete um atrás do outro e morrer gente, ninguém quer mexer com isso mais. Nem que o salário seja muito bom, vocês vão querer? Não, né? O objetivo da NASA é ir ao espaço e voltar em segurança. Esse é o propósito daquele negócio. A gente precisa sair do planeta e voltar para o planeta em segurança. E o resto a gente vai descobrir 1 bilhão de oportunidades. A Disney entendeu que desde o princípio o que o Walt Disney queria fazer era criar algo mágico. E eles traduziram o que no início era uma indústria de desenho animado para um parque, para hotelaria, para um encantamento e seguiu dentro do mesmo princípio, a magia acontecer. Só que hoje ela entende que para a magia acontecer ela precisa fazer N outras coisas. E faz, com excelência, não faz? Quando a gente entende o que é cultura de propósito, a gente vê que nas melhores vidas também existe o mesmo conceito. A pessoa entende que a existência dela contribui para algo. Se você perceber a empresa em que você está, o negócio que você criou, para que ele contribui para o mundo e o que ele contribui para você, nesse momento as coisas se encontram. Todas as pessoas em qualquer empresa se sentem importantes se elas estão conectadas ao propósito do negócio e o delas. Essa é a chave. Conectar pessoas com o propósito do negócio e o seu. Mostrar para a pessoa que o propósito daquela empresa, daquele negócio, contribui para que ela seja e conquiste tudo aquilo que ela deseja. Faz sentido para vocês? Sim? Cultura de propósito. E aí hoje eu trouxe algo muito legal, porque eu fui um pouquinho mais à frente e durante os últimos anos eu venho trabalhando muito sobre cultura de propósito e estou o tempo todo tentando construir uma ferramenta que mostrasse isso de maneira muito simples e eficiente para as pessoas. E nesta semana aconteceu. Não estava no planejamento trazer isso aqui hoje, mas eu coloquei. Porque eu falei, é uma ótima oportunidade, tenho grandes amigos ali, palestrantes, pessoas extremamente capacitadas, pessoas com uma percepção e um senso crítico apurado. É um ótimo momento para poder trazer algo muito importante. A gente já ouviu falar muito de propósito, não já? Sim? Vocês já estão saturados de ouvir falar de propósito? Tinha gente pensando assim, vou acordar cedo para ouvir mais um cara falar de propósito? Ah, nem... Vou chegar lá, achar mais um cara falando que eu tenho que achar a razão da minha vida, para eu poder largar tudo e correr atrás do meu propósito. Aí a gente dá até uma desanimada. E eu tinha esse incômodo, assim como muitas outras pessoas, talvez alguns de vocês. E eu queria muito solucionar esse incômodo e vim trabalhando em cima disso nos últimos anos. E eu já tinha um conceito que eu vim aplicando nos meus treinamentos muito legal, que hoje eu vou trazer pela primeira vez ao público, uma ferramenta onde eu consegui traduzir de uma maneira extremamente simples aquilo que eu entendo que é transformador. Apesar de que intrinsecamente ou subjetivamente quase todo mundo já saiba ou já conheça. Legado.
Eu falei dele agora para vocês. O que é o legado? É o que você deixa. Eu gosto de dizer assim, é como você será lembrado quando não mais existir. Inspirado no Mário Sérgio Cortella. Certo? Mas eu precisava ir um pouco além. E aí eu queria saber se vocês conhecem autarcia. Alguém conhece? Bem-vindos ao mundo da autarcia. Algo que eu corri muito atrás para entender até eu conseguir chegar nisso. Descobrir essa palavrinha que já existia, eu não criei, tá? Não é uma neologia. Não fui eu que criei essa palavra, ela já existia. Provavelmente vocês conhecem a palavra autarquia, não é? A empresa de trânsito que multa a gente todo dia. A autarquia de trânsito, né? Uma outra empresa que ela é independente do poder público. O que é uma autarquia? Uma empresa que é independente, ela é capaz de se gerir. Ela tem recursos próprios, ela mesma se mantém, ela mesma se administra, toma suas decisões. Ela é uma autarquia. Aí vem a palavra autarcia. Pode encontrar alguém que diga autarcia, tá? Autarcia é um estado de contentamento consigo mesmo. Tranquilidade de espírito. Independência e autossuficiência individual. Um conceito tão simples que passa despercebido na vida de quase todo mundo. Mas como isso pode ser útil, Alexandre, para me conectar com o propósito e fazer com que eu deixe o meu legado? Vamos trabalhando e construindo até que eu conseguir chegar numa ferramenta. Que você precisa responder a 4 questões específicas. Só essas 4. Qualquer atividade da sua vida, todas, você vai responder em uma ou 2 dessas questões. Essa atividade eu faço por mim? Ou alguém faz por mim e eu sei fazer? Tá ali, ó. Cadê? Vamos lá. Eu faço por mim? Alguém faz por mim e eu sei fazer? Ou alguém faz por mim e eu não sei fazer? Ou ninguém faz isso por mim e eu não sei fazer? Se você mapear todas as atividades e necessidades da sua vida dentro desses 4 campos, você vai encontrar respostas incríveis. E aí eu precisava criar um diagrama disso para poder deixar ainda mais simples para as pessoas, para a gente entender o que é autarcia de verdade. E aí eu criei, olha que ele ainda nem passou por um pessoal de design para ficar bonito, nada. Tá vendo que tá bem arcaico ali, ó? Nasceu agora, essa semana, vocês são os primeiros a verem. Tá vendo ali? Mapeamento da autarcia. Todas as atividades da sua vida, do seu dia a dia, tudo que você faz, você vai colocando ali. Ou no quadro, alguém faz por mim e eu não sei fazer, ou eu mesmo faço. Desde lavar a roupa, fazer comida, cuidar do cachorro, limpar o banheiro e as suas atividades profissionais, dirigir, dividir tarefas da casa, morar com alguém, cuidar do pet, tudo, absolutamente tudo. Estudar, construir suas palestras, fazer o seu PowerPoint ou qualquer que seja a sua apresentação, preparar a sua fala para o palco. Existem milhões de coisas na nossa vida que a gente depende de alguém para nos ajudar. E isso vai estar em alguns desses quadrantes. Ou você mesmo faz, ou alguém faz por você e você sabe fazer também, ou alguém faz por você e você não sabe fazer, ou ninguém faz por você e você não sabe fazer. Ah, mas me dê um exemplo, Alexandre, que me perguntaram agora quando eu estava montando isso e testando no primeiro grupo, que eu fiz isso na quinta-feira passada. Fiz um grupo de teste, apresentei. Me dê um exemplo. A previdência, aposentadoria. Eu não sei como fazer o meu planejamento de previdência. E eu não tenho quem faça por mim. Eu vou colocar naquele quadro de lá. Por que você vai mapear isso tudo, Alexandre? Porque se você mapear isso tudo, você vai ter uma percepção muito clara de quanto o seu propósito, o seu legado está alinhado. Mas você vai conseguir classificar da seguinte forma. Tudo que está no campo de alguém faz por mim e eu não sei fazer, significa que é uma dependência, uma deficiência ou uma oportunidade. Tudo que estiver no campo, alguém faz por mim, mas eu sei fazer, ou sou capaz de fazer, está no campo da gratidão e da escolha. E isso é tão legal porque vamos pensar na vida prática. Se você levar isso para um adolescente dentro de casa e explicar para ele, olha, eu faço a sua comida e lavo sua roupa. Ah, mas
Aí adolescente é mais ou menos assim, né? Eu já fui adolescente. Eu ainda lembro, tem muito tempo, mas eu lembro. Aí assim, mas eu posso fazer, você não quer fazer, eu mesmo faço. Então se tem alguém que faz, alguém que você é capaz de fazer e ele faz por você, é gratidão ou é escolha. Porque na vida adulta você escolhe. Você pode escolher ter um casamento, um relacionamento e dividir as tarefas com alguém, coisas que você é capaz de fazer, mas você escolhe. E quando você escolhe, isso tem que estar no campo da gratidão. E não cair no campo do todo dia faz a obrigação dele. Ou isso pode estar no campo não sei fazer e ninguém faz por mim. Isso é incompetência, um entrave na sua vida ou é desnecessário. E quando você mapear, você vai descobrir se você precisa romper aquilo para destravar a sua vida, você precisa aprender aquilo ou se você precisa só descartar aquilo da sua vida. E ter uma vida melhor. E tudo aquilo que você mesmo faz por você é autarcia. Quando você monta isto, e aí eu transfiro eles para a linha de baixo ali, para você preencher o quadro, tudo o que vai acumulando nesses dois quadrantes, esquerda superior, direita inferior, é o que corrobora para o seu fracasso. Tudo o que está do quadrante inferior esquerdo e na direção do quadrante superior direito é o que corrobora para o seu sucesso, para encontro do seu propósito, para a construção do seu legado. E aí eu cheguei nesta ferramenta, que pela primeira vez eu estou apresentando ela em público, que vai ficar mais bonitinha. Por quê? Porque ali no meu campo do eu não faço e alguém faz por mim, eu vou precisar do pessoal lá do marketing, do design, para deixar isso aqui bonitinho, né? Mas eu não podia me furtar a algo que para mim foi tão legal de descobrir, de colocar num formato tão simples, de saber que eu posso apresentar para um adolescente dentro de casa e mostrar para ele algumas coisas, trazer reflexões para a vida. Como eu posso mostrar isso aqui para o dono de uma empresa e falar da empresa dele, o que ela faz, quem faz dentro da empresa, se ele é capaz de entender o que o chão de fábrica dele faz, o que o gestor faz, o que o líder faz, o que o superintendente faz. E quando eu consigo mostrar isso aqui para ele, ele entender que a maioria das coisas tem que estar na linha do sucesso. E que as outras precisam ser observadas e tratadas ou descartadas, se forem desnecessárias. Gostaram disso? Faz sentido? Autarcia é a capacidade de não depender de ninguém para absolutamente nada. A sua felicidade, o seu sucesso, a sua vida não pode viver, acontecer ou depender de outra pessoa. A sua vida acontece totalmente sobre o seu querer e a sua ótica. Mas você terá a oportunidade de dividir algumas coisas com outras pessoas. Você terá a oportunidade de perceber que algumas outras pessoas podem contribuir. Mas você não pode viver uma vida esperando que outras pessoas sejam as culpadas ou responsáveis pela sua alegria, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Todos os seus resultados na vida têm que estar vinculados a você. Todas aquelas habilidades que são essenciais na sua vida e você ainda não tem, você deve buscar desenvolver. E escolher com quem compartilhar e para quem ceder espaço na sua vida, para que essa pessoa possa fazer por você e você colocar no campo da gratidão. Ninguém no mundo tem obrigação com o seu futuro, com o seu resultado, além de você. As outras pessoas virão por afinidade, por afeto, por proximidade, por escolha. Porque o caminho contrário, quando alguém se sujeita a conviver com alguém porque tem alguma dependência dela, seja financeira, afetiva, de residência ou qualquer coisa que seja, é o primeiro caminho para um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo não é só um relacionamento afetivo, também no meio corporativo. Quantas pessoas vivem uma vida de falar assim, não suporto meu chefe, não aguento, eu chego lá, já olho para a cara daquele infeliz, já me dá náusea. E o chefe falar assim, esse cara é incompetente, eu vou ficar massacrando ele aqui até o dia que ele não aguentar mais. Isso é um relacionamento abusivo, é indesejável porque ali não existe autarcia. Entenda esse conceito e leve para a sua vida. Eu sempre finalizo minhas palestras, minhas apresentações com uma reflexão muito simples, mas que passa também despercebida para muitas pessoas. O medalhista de ouro não venceu o medalhista de prata.
O medalhista de ouro não venceu o medalhista de prata. Ele venceu a si mesmo dia após dia. Ele não fazia aquele resultado, aquele recorde há algum tempo atrás. Ele precisou vencer o cansaço, a preguiça, o desânimo, o frio, a falta de grana, todas as adversidades, vencendo dia após dia, um pouquinho a cada dia se tornando melhor. É por isso que o medalhista de ouro jamais se entristece quando na outra Olimpíada outro bate o seu recorde. Porque ele entende que ele chegou ao seu melhor, no seu tempo. Você não está no mundo para competir com ninguém. Seja dono de todas as suas vontades. Seja o dono do seu destino. Seja uma pessoa autárcita. O futuro é aquilo que você quiser. Vai ser fácil? Não. Nem é para ser, senão perde a graça. Mas você, dia após dia, só tem que ser melhor do que você. Um pouquinho só, nada além disso. Portanto, não seja nada menos do que o seu melhor. Espero ter contribuído. Muito obrigado e um ótimo dia para todos vocês. Uhum.